enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O meu Pai não me rejeita. Boa noite, igreja. Quem está feliz com Jesus aí, fala amém bem forte. Viu, Gilene? Faltou um amém bem forte. Bom, tempo, né? Está meio acelerado, então eu vou dar uma acelerada aqui também, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. Vamos comunicar tudo que o Espírito Santo trouxe para a gente nessa noite, amém? Quem tem medo de voar aqui? Quem tem medo de avião? Olha, mentir é pecado. Então vou perguntar de novo. Quem tem medo de avião? Levanta a mão bem alta. Quem não tem medo? Levanta a mão. Mentirosos. Pecadores. Me senti mal agora, cara. Eu sempre tive medo de voar. Eu já voei acho que 23 horas, né, amor? Acho que o voo mais longo que eu fiz de uma vez só foram 23 horas, 14, 12. E agora, semana passada, eu estava fazendo um voo médio, 3 horas e pouquinho, eu, Edilene e João. A gente não teve aqui domingo porque a gente tirou uma semana para viajar um pouquinho mais para longe. Foi nossas férias do trabalho e da escola do João e da faculdade da Edilene. E eu estava num voo fazendo o que eu sempre faço, né? Fingindo que não estou ali, orando muito, porque eu tenho medo de voar, gente. Ué, qual o problema? Tenho medo de voar. Aí teve gente que já olhou para mim e falou, não sabe nadar também? Não sei mesmo não. E aí eu estava no voo, e normalmente quando eu estou voando, eu leio a Bíblia, claro. Eu faço minha devocional, eu faço um plano de leitura, ou eu levo um livro às vezes. E nesse dia eu não levei o livro, abri, e estava lendo a Bíblia. E estava fazendo um plano que eu já estava fazendo, acho que um plano de 7 dias, um plano curtinho. E Deus falou comigo nesse plano sobre essa mensagem que eu vou estar ministrando nessa noite. Porque ela tem a ver um pouco com o controle, o autocontrole que nós muitas vezes temos e que nos proporciona uma imagem de pessoas equilibradas diante das outras pessoas. Essa pessoa é uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada. E Deus naquele dia ministrou no meu coração, no avião, que o meu medo de voar não é porque eu só tenho medo de altura ou do avião cair, não. É porque é o mesmo incômodo que às vezes eu sinto quando eu estou... Quem é que senta no banco do carona e fica nervoso quando tem outra pessoa dirigindo? Não vou falar medo não, só nervoso, só irritado às vezes. Bem mais gente, né? Principalmente quando o quê? Meu pai. Oh, meu Deus. A pastora Edilene, ela dirige muito, dirige bem. Quando ela está sentada no banco do carona e eu estou dirigindo, cara, vai chegando perto de um carro assim, vai chegando perto de um sinal, de um quebra-mola, ela começa a frear. Antes de mim, eu não sei porquê, gente. Quantos homens aqui que freiam em cima da hora, quando está chegando perto de alguma coisa aí, você não fica gastando freio antes? A maioria. As mulheres que ficam nervosas com isso, levanta a mão. Muitas. Mas, gente, isso é da natureza do homem, a gente gosta de viver no limite ali. Tem até no Instagram mesmo aí com isso aí, pô, mulher desesperada, o cara freando em cima da hora, tem ou não tem? É a gente, é isso. Mas eu descobri que do mesmo jeito que eu sento do lado de alguém, quando essa pessoa está dirigindo, eu fico um pouco freando ali e tal, era o que acontecia no avião. O problema não é eu estar nas alturas, o problema é não estar no controle. E muitas vezes não estar no controle, não estar
numa situação perfeitamente equilibrada, ou passando uma imagem de equilíbrio, de controle, ou vivendo aquele controle, aquele equilíbrio, faz com que nós tenhamos medo, com que nós não estejamos à vontade. E foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Por isso que o tema dessa mensagem hoje é desequilibrados pelo Espírito. Amém? E se você entrou aqui nessa noite muito equilibrado, fala para quem está do teu lado aí, se você entrou aqui hoje muito equilibrado, você vai sair daqui desequilibrado. Tem um irmãozinho que já falou, está repreendido. Mas você vai entender por quê, no final você vai estar falando, eu estou desequilibrado em nome de Jesus. Amém? Poucos amém. Abra sua Bíblia em Atos 2, versículos 12 ao 17. Versículo muito conhecido. Vou ler na minha versão aqui, você lê na sua. Diz assim a palavra do Senhor: admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Esse é o texto, quem conhece esse texto aí? Do derramado do Espírito Santo em Pentecostes, amém? Onde eles começaram a falar em línguas estranhas, em outras línguas. Onde eles começaram a manifestar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Versículo 13, outros porém zombavam e diziam, eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em voz alta à multidão e disse, ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns que vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naquele momento, quando os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus foram tomados pelo Espírito Santo e começaram a manifestar o poder de Deus, as pessoas que estavam em volta e que não tinham o Espírito Santo, que não caminharam com Jesus, ou até alguns que zombavam de Jesus, não entenderam o que estava acontecendo e acharam que eles estavam loucos, desequilibrados. Olha o que está lá em 2 Coríntios 5,13. 2 Coríntios 5,13. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Amém? Pai, que essa palavra possa encher os corações e mentes nessa noite com teu Espírito, que nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor quer que nós fluamos mais, que nós transbordemos mais, que nós vivamos mais guiados pelo Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente vive um tempo, numa geração, que busca equilíbrio em tudo, verdade ou mentira? Alguns nem tanto, e não há nada de mal nisso, nada de mal nisso. Eu já preguei aqui algumas mensagens que Jesus era plenamente equilibrado naquilo que ele pregava, que ele ensinava, amém? Não há nada demais, não, é certo buscar equilíbrio, isso não é ruim, é preciso ter equilíbrio, no tempo, nas finanças, na vida, nos relacionamentos, mas biblicamente, entenda isso, quem anda cheio do Espírito sempre parecerá desequilibrado para quem vive apenas pela lógica humana, amém? Faz sentido isso? Sempre, ou pelo menos deveria parecer. Então se você não está parecendo meio doido aí, para as pessoas que não têm o Espírito Santo, está precisando ser mais doidinho. E você vai entender por quê, fica calmo. Os discípulos pareceram embriagados aqui em Atos 2, sim ou não? Paulo, lá em Atos 26, 24, foi chamado de louco, quando ele fazia sua defesa diante do rei Agripa. Davi dançou diante da arca e foi desprezado e chamado de louco por Mical, em 2 Samuel 6,14. Jesus foi acusado de estar fora de si, ou seja, desequilibrado, louco.
Em Marcos 3:21, até por seus familiares e pelos mestres da lei, quando ele aglomerava pessoas e expulsava demônios. Vocês lembram dessa passagem? O reino de Deus sempre confronta a lógica natural. Isso é uma realidade. Mas existe uma enorme diferença entre ser uma pessoa emocionalmente desequilibrada e ser alguém que foi desestabilizado, desequilibrado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele nos sacode, ele mexe com a nossa estrutura, ele tira as coisas do lugar, ele muda a sua vida, ele muda o seu pensar, ele muda o seu agir. E de repente o que parecia equilibrado demais passa a parecer desequilibrado aos olhos humanos. O que parecia que estava organizado começa a viver uma desorganização aos olhos humanos para ter uma organização celestial e espiritual dentro de você. O Espírito não destrói nossa identidade, ele destrói nossa independência. Ele quebra nossos controles, ele confronta a nossa autossuficiência. Quem está entendendo isso, diga amém. Quando o Espírito assume o governo da vida de alguém, algumas coisas deixam de fazer sentido para quem observa de fora. Quem está olhando de longe, fala, está doido, está falando sozinho, está orando em voz alta, está falando em línguas, está orando para curar alguém que foi desenganado pelos médicos, está se metendo na vida dos outros, porque está confrontando o pecado, está desequilibrado. Você está entendendo? Só que é exatamente isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. É exatamente isso que Jesus ensinou, sim ou não? Todas essas coisas. O mundo chama isso de exagero. A Bíblia chama de plenitude. Alguns chamam isso de radicalismo. Jesus chama de discipulado. Talvez um dos maiores problemas da igreja moderna seja justamente esse. Aprendemos a controlar, ou pelo menos a tentar controlar o Espírito, ao invés de sermos controlados por ele. E quando tudo está sob o nosso controle, talvez já não seja mais o Espírito Santo que esteja nos conduzindo, nos governando. E aí eu queria compartilhar com você aqui hoje 4 ensinamentos que eu aprendi sobre se deixar ser desequilibrado pelo Espírito. Você pode repetir primeiro comigo? O Espírito desequilibra nossas prioridades. O Espírito Santo desequilibra nossas prioridades quando ele passa a habitar em nós. E quando deixamos ele fluir em nós e através de nós. Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar. Busquem quando? Em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou demais coisas, lhe serão dadas. Antes do Espírito habitar, antes de deixarmos o Espírito Santo fazer o que precisa ser feito em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, a agenda era nossa. Antes, os sonhos eram nossos. Antes, as decisões eram nossas. Agora, quando o Espírito passa a habitar, o reino vem primeiro. O propósito é prioridade e a missão é urgente. Se não está sendo assim, você precisa rever a habitação do Espírito em você. Ou o quanto você tem deixado ele fluir. Quem anda no Espírito começa a parecer esquisito. Fala para quem está do teu lado. Tu é esquisitinho. E dê graças a Deus por isso. Se tu não é esquisitinho, era para tu estar sendo chamado de esquisito. Amém? Quem anda no Espírito começa a parecer estranho. Enquanto todos correm atrás de dinheiro, ele busca a presença de Deus. Enquanto todos procuram status ou prazer, ele procura santidade. Enquanto todos investem apenas no que é passageiro, ele investe no que é eterno. O Espírito muda completamente a origem das prioridades. Está entendendo? Só quem está entendendo fala amém aí. Uma pessoa cheia do Espírito não pergunta o que eu vou fazer hoje, o que eu quero fazer hoje, onde eu vou investir hoje para ela mesma, sabe? Aquela conversa de maluco. Ou para alguém. Não, uma pessoa cheia do Espírito, ela pergunta, o que o Senhor quer fazer comigo hoje, Deus? Senhor, eu devo comprar isso? Senhor, eu devo namorar essa pessoa?
Senhor, eu devo permanecer nessas amizades? Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo hoje? Quem nós vamos alcançar para você hoje? Segunda lição, repita comigo. O Espírito desequilibra nossa maneira de amar. Antes do Espírito Santo, a gente acha que amava corretamente. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente descobre que a gente não sabia amar. Gálatas 5, 22 ao 23 diz: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mateus 5,44, Jesus diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Não parece doideira para quem está de fora? Não parece uma pessoa desequilibrada fazendo isso para quem está de fora, sim ou não? O amor produzido pelo Espírito não é natural, é loucura aos olhos humanos. Amar quem nos ama, qualquer pessoa consegue. Agora, perdoar quem nos feriu, servir quem nunca reconhece, abençoar quem nos critica, orar por quem nos persegue, só os que são cheios do Espírito, porque é sobrenatural. Isso não nasce na carne, isso nasce no Espírito. O mundo chama isso de fraqueza, o céu chama isso de maturidade. Amém? Quantos aqui querem ser maduros no Espírito Santo? Quando o Espírito governa você, sua reação deixa de ser humana, porque você passa a ser mais parecido com Jesus, ao ponto das pessoas olharem para você e falarem: eu consigo ver Jesus em você. Terceiro ensinamento, sobre se deixar ser desequilibrado pelo Espírito. Repita comigo: o Espírito desequilibra nossa segurança. Pedro é um dos maiores exemplos. Enquanto estava preso à lógica humana e à segurança em si mesmo, ele nunca saiu do barco. Quando ouviu a voz de Jesus, saiu. Lá em Mateus 14. Quem anda no Espírito aprende a viver mais pela direção de Deus e pela fé do que pelas garantias humanas. Acho que é uma das frases que eu mais gosto de repetir. O Jefferson se treme todo quando eu repito. Pela fé. Pastor, vamos fazer isso aqui, mas não tem dinheiro. Vamos fazer, é pela fé. Pastor, vai ter conferência esse ano? Pela fé. Tudo é pela fé. Noé construiu antes da chuva. Abraão saiu sem mapa. Moisés entrou no mar fechado e abriu. Josué marchou ao redor de muralhas, chamado de louco, desequilibrado. Pedro lançou novamente as redes, mesmo tendo acabado de lançar e não pescado nada. Tudo isso parece sensato para quem vive apenas pela razão. Quem olha de fora fala: loucos, desequilibrados. Mas faz todo sentido para quem conhece a voz do Espírito e vive no Espírito. A fé verdadeira sempre parecerá um desequilíbrio para quem não conhece ou não obedece a Deus. Quarto e último ensinamento. Repita comigo: o Espírito desequilibra nossa dependência. Eu já estou acabando. Gálatas 5,16. Por isso digo: deixe que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Quando nós vivemos de forma independente, ou dependendo das nossas vontades e dos nossos anseios, nós contrariamos a vontade de Deus, entristecemos o Espírito. Quando nós dependemos totalmente das direções de Deus e do Espírito Santo que habita em nós para nos guiar, e deixamos com que Ele nos guie, nós podemos até parecer desequilibrados para aquelas pessoas que convidam a gente para ir no lugar que a gente não tem mais vontade.
ou para alguém que quer manter um relacionamento que não está legal diante aos olhos de Deus, mas você não quer mais. Para essas pessoas sempre vai parecer um desequilíbrio, mas que seja um desequilíbrio no espírito, que ele conduza a tua vida todos os dias. Um desequilíbrio gerado por ele, não um desequilíbrio onde você é uma pessoa louca, ou talvez sim, né? Louca por Jesus. Que o mundo te chame de louco, mas que Deus te chame de filho. Que o mundo diga que você está perdendo a noção, mas que Deus olhe para você e tenha certeza de que você está ganhando a salvação. Andar no Espírito significa abrir mão do controle. Essa talvez seja a nossa maior dificuldade. Era uma das minhas. Edilene sabe disso. Nós gostamos de controlar as emoções, o futuro. Tem gente que fica igual a mãe de Ná, né? Tentando prever o futuro ali. Ela é mãe de Ná, gente? É da minha época isso aí. Acabou isso, né? Ninguém sabe. Quem sabe que é mãe de Ná aí, gente? Sabe sim. Tem uns 40 a mais aí que sabem. 30 a mais. Peguei leve com vocês. Mas tem gente que fica tentando adivinhar e aí vem ansiedade, vem um monte de coisa. Eu já vivi assim, gente. Não era cartomante não, mas eu... Só quem tem passado com o tambor aqui, não sou eu não. Pastor Alberto. Mas eu ficava ansioso. Né, Edilene? Cortou um dobrado comigo, tadinha. Quase pirou. Mas Deus teve misericórdia dela. Nós gostamos de controlar as emoções, o futuro, os relacionamentos, os recursos, os resultados. Mas o Espírito nos convida para uma vida de dependência diária. Todos os dias, todas as decisões, todos os passos precisam ser submetidos a Ele, ouvir a voz dEle e nos deixarmos ser guiados por Ele. E é exatamente por isso que Paulo diz: andai no Espírito, todos os dias, todos os momentos. Não é um evento, não é de vez em quando, não é algo passageiro, temporário. Precisa ser um estilo de vida constante e duradouro. Você está entendendo? Diga amém. Qual é o grande perigo? Hoje existe uma geração que deseja os benefícios do Espírito, mas não deseja a sua direção. Quer o poder e autoridade sem santidade. Quer milagres sem transformação. Quer unção sem obediência. Quer manifestar os dons sem manifestar o caráter e os frutos. E aí não vai funcionar. Porque isso é aparente, mas não é eterno. O Espírito nunca distribui poder para quem resiste ao seu governo. Antes de encher nossas mãos, Ele deseja conquistar nosso coração. Tem alguns sinais de quem anda no Espírito. E aí vai ser uma outra mensagem, mas eu vou falar alguns aqui. Ama mais do que antes. Obedece mais do que antes. Tem fome crescente da palavra. Sabe aquela fome saciável? Desenvolve sensibilidade à voz de Deus. Produz fruto do Espírito, não apenas manifestações espirituais momentâneas. Vive em dependência constante de Deus. Tem coragem para obedecer, mesmo quando isso parece desequilíbrio aos olhos do mundo. Esses são alguns sinais de quem vive no Espírito. Perceba que nenhum desses sinais tem relação com aparência religiosa, sim ou não? Todos têm relação com transformação interior. Eles fluem de dentro para fora. Ele, viu? Henrique falou que é. A pergunta hoje não é se você fala em línguas ou se você já viveu experiências sobrenaturais. A pergunta é: quem tem controlado a sua vida e a sua mente? Porque quem controla seus pensamentos e desejos e atitudes, controla seu destino. Quem você tem deixado controlar? Suas vontades, seus desejos, as necessidades, as circunstâncias? Ou o Espírito Santo de Deus? Ou você vive equilibrado pela lógica humana, ou desequilibrado pelo Espírito.
Os homens de Atos 2 foram chamados de embriagados, desequilibrados. Na verdade, estavam apenas cheios do Espírito. O mundo continuará chamando de exagero aquilo que Deus chama de plenitude. E tudo bem, porque nós não pertencemos a esse mundo. A nossa morada é celestial. Mas nós precisamos impactar esse mundo com essa plenitude. Talvez o verdadeiro renovo que Deus deseja trazer sobre a igreja nesse tempo, nós acabamos de lançar o tema da conferência desse ano aqui. O ano Dunamis, que começa em setembro e vai até setembro do ano que vem. Talvez o verdadeiro renovo que Deus deseja trazer não seja apenas fazer coisas novas em nosso meio, mas seja formar um povo que voltou a depender totalmente do Espírito Santo. Esse é o tipo de renovo que permanece, não é momentâneo. Talvez o maior renovo que Deus queira produzir em nós nesse tempo, em mim e em você, não seja um renovo de métodos, estruturas, estratégias. Talvez seja um renovo da nossa intimidade com o Espírito Santo. Porque quando a intimidade é renovada, a coragem é renovada, a fé é renovada, a paixão é renovada, os milagres voltam a acontecer e a igreja volta a avançar. E aquilo que parecia impossível se torna apenas mais uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. O mundo não precisa de uma igreja equilibrada pela razão, queridos. O mundo precisa de uma igreja desequilibrada pela presença do Espírito Santo. Amém? E aí eu queria te convidar a refletir. Fecha os teus olhos um pouquinho. De olhos fechados, você poderia fazer uma pergunta comigo ao Senhor? Repita comigo: Senhor, em quais áreas da minha vida eu ainda estou insistindo em manter o controle? Minha oração hoje, por vocês todos e por mim também, é para que Deus produza menos cristãos equilibrados pela razão e mais discípulos conduzidos pelo Espírito. Porque quando o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, a gente deixa de parecer até normal para o mundo, porque finalmente começamos a nos parecer mais com Jesus. E eu queria compartilhar com vocês, pode abrir os olhos, o louvor pode vir. Enquanto eu estava montando essa palavra, eu fui desenhando algo que o Senhor foi falando comigo, sabe? E ficou tão legal que eu pedi para o Conexão criar um diagrama ali, ó. Ser imagem e semelhança de Deus, ter a mente de Cristo, se deixar ser conduzido pelo Espírito. Quando você toma a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você ganha uma nova identidade, amém? Essa nova identidade gera intimidade. Quanto mais intimidade, você alcança a plenitude. Quanto mais plenitude, você começa a ter mais, com mais ousadia, você começa a viver e ser agentes de mais, manifestar milagres também, poder de Deus. Quanto mais milagres você manifesta e vive e testemunha, você gera mais impacto. Impacto na sociedade onde você vive, na sua área de influência, nas pessoas ao teu redor, dentro da igreja. E quanto mais impacto você gera, mais transformação. E mais pessoas vão receber uma nova identidade, e mais pessoas vão ter mais intimidade com Jesus, e mais pessoas vão alcançar plenitude. Só que o contrário é isso aqui, ó. Quanto mais autocontrole eu tenho, mais medo eu tenho. Quanto mais medo eu tenho, mais eu sou paralisado. Quanto mais paralisado eu sou, a ausência de identidade gera distanciamento, que gera, porque se eu estou distante de Deus, Ele não controla a minha vida, sou eu que controlo. Quanto mais autocontrole eu tenho, mais, lembra do avião? No início, Deus não está no controle? Quanto mais medo eu tenho, mais eu sou paralisado por Ele, e quanto mais paralisado eu sou, mais estagnado eu fico. Não saio do lugar, não fluo com Deus, não vivo tudo que Ele tem para mim, não vivo os propósitos dEle para a minha vida.